Então vamos lá, vai, Irineu. Joga essa bola de meia na terra batida aí. É nóis. 2 e... Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Olá! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o podcast mais rabo preso da internet global. Dessa vez eu não tenho a menor ideia, só sei que o Chu tá meio corado, ele voltou do Recife, talvez queira falar disso, né? Fica aquela mística de que apenas João Luiz Sampaio viaja, não é verdade. Leonardo Martinelli, o nosso compositor voador, depois do holandês voador, compositor voador. Você está tão feliz, Chu, onde você esteve? Ai, que saudade lá de Pernambuco, de Iputinga, Roda Encruzilhada, de Água Fria, Torre Dois Irmãos. A saudade tá danada, não resisto não. Se me aperta mais o peito, pego o avião. Vou comer sarapaté, carne de charque com feijão. Vou tomar uma pitua, chica boa com limão. Quando eu lembro do Recife, é que dor no coração. Da sanfona do Sivuca, do Sherlock, a conversar. Estou bem feliz mesmo. Estive aí recentemente no Recife, onde a Orquestra Sinfônica do Recife fez aí a estreia local, né? Enfim, da minha peça de orquestra, que foi estreada, né, esse ano no Nacional São Paulo, lá com o John Balder e a Orquestra Filarmônica Baquiana. Estávamos todos lá. E só vocês gostaram, mas tudo bem. Não, tinha sua família lá. Ah, é verdade. Não, minha mãe não gostou. Minha mãe não gostou. Quarteto Fantástico. Minha mãe aplaude por educação. Enfim, e dentro a peça entrou na programação a partir aí de uma mudança que a Sinfônica do Recife está passando desde meados desse ano. Está mudando para onde a Sinfônica do Recife? Para João Pessoa? Para o mesmo lugar, né? Mas procurando aí justamente um sopro de modernidade aí, depois de 12 anos aí de ninguém ouvir falar o que aquilo lá acontecia ali. Marlos Nobre chega na orquestra para botar aí numa nova era aí de colocar orquestras enfim, para funcionar, dentro de um novo projeto que inclui, e aí é importante ressaltar isto, talvez não só por ele ser um compositor, mas o uso, a programação sistemática de peças de compositores brasileiros, jovens, não jovens, em todos os concertos, mas logo já desde o primeiro início do processo de reestruturação da orquestra. Então, teve a minha peça agora, já tem outras peças programadas, né, até o final da temporada desse ano e já para o ano que vem. Então, um projeto inédito que, enfim, é uma coisa que a gente teria que esperar de orquestras mais robustas, que ainda não sei o que estão esperando para fazer, mas que a gente tem observado que justamente são as orquestras que estão aí num processo de consolidação, que estão tomando a dianteira nesse tipo de processo, que, enfim, teria que ser o natural, né? Não a gente... E é legal que o Marlos não ficou melindado porque não é uma peça que não foi uma peça que ele encomendou ou que ele estreou. Quer dizer, não! Ele pegou uma peça e pôs para circular, né? E é o que vai fazer com outros também. Né? Então é importante que não parou em mim, acabou, coincidiu de ser comigo agora, né? Mas já tem toda uma fila aí. E é importante, né? Essa coisa é sempre uma boa notícia a gente receber, né? um projeto, né? Está começando, mas de recuperação de um grupo orquestral. Né? Ela é a orquestra mais antiga do Brasil. Aí você fala com as pessoas lá, falam, é a mais antiga, mas mesmo o pessoal do meio musical do Recife, que eles são muito orgulhosos de si regionalmente, falam, mas não é uma orquestra boa. Assim. E eles vinham em condições, que eu saiba, assim, há muito tempo, muito precárias. Né? Nunca diga, nordestino, que Deus lhe deu um destino causador do padecer. Nunca diga que é o pecado que lhe deixa fracassado sem condição de viver. Não guarde no pensamento que estamos no sofrimento, é pagando o que devemos. A providência divina não nos deu a triste sina de sofrer o que sofremos. De todos os pontos de vista, né? Com até coisas básicas, de não ter número que me informaram, né? Número básico de primeiros violinos, né? Não era
contratados, não é que tinham 4 estantes de violino, não tinham 4 violinos, né? Então, agora sim, está aí no processo de fazer da orquestra, de fato, uma orquestra propriamente dita, mas é uma longa marcha, né? Então, a gente sabe que não se cria orquestra de uma hora para outra, mas é interessante notar que é isso que precisa acontecer. Que a gente fala muito, né, dessa questão de criação de orquestra ali, criação de orquestra colar, acompanhamos aí nos últimos tempos, então, Filarmônica de Minas Gerais, que foi uma orquestra criada, cria orquestra, né, Neo Gibá, mas tem as orquestras que já existem no Brasil, né, e que na prática estão num processo num processo de recriação. Eu acho... Pois é, então, Nelson, você está na revista e de vez em quando a gente tem recebido cada vez mais o que parecem ser temporadas estruturadas aí pelo Brasil. Né? Pois assim, ainda em relação à Sinfônica do Recife, uma coisa que parece que é importante é o Marlos Nobre, até pela própria autoridade que ele tem e por ele ser do Recife, não é verdade? Sim. Ele conseguiu um apoio do prefeito, que parece que é uma coisa importante, né? Porque a gente não pode esquecer que uma orquestra sinfônica precisa de recursos para... Quer dizer, é uma coisa que custa dinheiro, né? Então não dá para achar que vai contratar 20 violinistas pagando R$1.500 por mês. Não dá. 1.200. Né? Ou 1.200. Era o que se fazia anteriormente. Então o Marlos, pelo que eu soube, parece que já conseguiu aí uma suplementação de verba em termos de gratificação, não é verdade? Quer dizer, o que é importante é o poder público também se conscientizar da importância de você ter uma orquestra sinfônica em uma cidade do tamanho de Recife, que é um polo regional dos mais importantes do Nordeste brasileiro. É uma vergonha que não tenha uma orquestra. Se você for ver desse prisma, é uma vergonha, né? Então, assim, eu acho que tudo faz parte de um processo de amadurecimento de toda a sociedade até, né? Da gente perceber isso. E exemplo, digamos, vitorioso depois da USESP é a própria Filarmônica de Minas Gerais, que você já falou, que é o governo do Estado resolver fazer uma orquestra de qualidade. E como o Irineu também lembrou, a gente tem reparado na própria revista Concerto diversas iniciativas. A gente já tem a Orquestra Sinfônica de Sergipe, a Orquestra Sinfônica de Vitória do Espírito Santo, Espírito Santo vem já funcionando há alguns anos. Em Manaus, a mesma coisa, a Amazonas Filarmônica. A Orquestra de Belém também, né? Essas já são orquestras que estão se estruturando há mais tempo, mas até alguns anos já. E olha o caminho que tem pela frente, mas com temporadas estruturadas, temporadas que são anunciadas no começo do ano para o ano inteiro, que conseguem cumprir, que convidam os principais músicos atuantes no Brasil, Elisa Fukuda, Emanuele Baldini, sei lá Antônio Laudel Claro, Roberto Tibiriçá para reger. Então, assim, pega os bons músicos brasileiros e faz circular. Isso aí, eu acho que pode ser um dos caminhos realmente para fazer a música desenvolver. Porque público tem. Então, para testemunhar o que eu como você falou, né? Estava lá, um concerto que teve, né? Ok, esquece a minha peça, porque ninguém foi lá para ver minha peça, né? Mas que teve concerto de Mozart e Sinfonia de Beethoven, né? Você chega no Teatro Santa Isabel, tá uma fila enorme, quase dando volta ali na praça ali para o pessoal entrar. Quer dizer, mesmo na condição precária, a orquestra já leva um público, né? Então não tem mais porquê, né, as prefeituras, o poder público de uma maneira geral, né, se esquivar dessa obrigação. Então, que bom que está acontecendo agora, mas já não era sem tempo, ou seja, no Recife e outros lugares que ainda, né, o pessoal está dormindo. Né? Então é uma ótima notícia numa região que tradicionalmente a gente sempre acaba centrando muito no Sudeste, um pouco mais no Sul, e que agora começa a vir notícias aí de criação de orquestra. Aliás, um pouco menos Paraíba, no Sul, né? Isso, Você falou um pouco mais no Sul, no caso do cenário sinfônico e operístico, não, né? A Sinfônica do Paraná nos últimos anos conseguiu retomar uma certa temporada e virou é engraçado triste quando você olha para um cenário e o que deveria ser regular se torna excepcional. Puxa, eles estão fazendo temporada. A gente ergue os braços para você e fala, ai que bom. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Eu vou colocar uma pergunta para vocês. Na verdade, eu concordo com esse quadro que a gente está pintando aqui dessas orquestras que estão surgindo e outras que estão se revitalizando. Acho que isso é um fato. Mas a que você atribui isso? Por que de uma hora para outra, ou se não de uma hora para outra, por que nos últimos anos
em praças em que as orquestras estavam abandonadas, em praças que não existiam orquestras. De repente, houve esse pequeno boom. Acho que dá para atribuir no final dos anos 90, acho que teve dois fenômenos que não estão ligados entre si, mas que me parecem que começaram a mexer muito com o nosso cenário musical. É quase simultânea a reestruturação da OSESP e a criação da Amazonas Filarmônica. E é bacana não só porque essas coisas acontecem em lugares que estão geograficamente distantes, mas até acabam contemplando polos diferentes. Talvez o que tenha tido em comum é que os dois passaram o rodo no leste europeu no começo da formação desses grupos, né? Mas de qualquer maneira são duas iniciativas distantes que o poder público entrou investindo e começou a se perceber que havia um ganho de imagem quando o poder público fazia isso. Que havia um ganho de imagem associado. De repente, você tinha aqui em São Paulo, você tinha uma Secretaria de Cultura que não tinha marca de gestão, e a Sala São Paulo virou o logotipo dessa Secretaria de Cultura. Isso eu acho muito sintomático. Quer dizer, então parece que começou a se perceber que investir em música não era só jogar dinheiro pelo ralo. Não. Parece que há um retorno social e de imagem, agrega-se alguma coisa. E tanto que a gente vê que todas essas iniciativas parecem, de uma certa maneira, replicar o que foi feito lá atrás. Nesse sentido, parece muito menos com aquelas coisas voluntaristas dos anos 70, 80, que um governador da Paraíba que gostava de dinheiro montava uma orquestra, contratava o Eleazar, depois ele ia embora, acabava tudo. Hoje em dia parece que é uma coisa que aponta mais para esse novo modelo, no sentido de tentar, claro que nada está seguro, mas tentar uma profissionalização, tentar uma continuidade. Não sei. E eu acho que, complementando o que o Irineu colocou, João, eu acho que também, ainda a passos muito lentos do que poderia ser, mas acho que aos poucos é essa mudança da imagem da música clássica, da música de concerto na cena cultural brasileira. Né? Sai essa coisa da arte burguesa, da pequena burguesia, de uma arte de elite, e começa-se de fato a constatar o que é a realidade, que isso é uma música de apelo universal, seja lá para que plateia, para que cidade, para que povo a gente esteja falando. Né? Que isso é música. Né? Mas que a gente sabe, e que de certa forma é aquilo que você, na nova edição da revista Concerto, meus amigos, não deixe de comprar, novembro de 2013, né, praticamente toda uma entrevista com o João Luiz Sampaio, e dentro do que você coloca que talvez na ópera ainda não chegou. Ainda a ópera é vista como um espetáculo, dentro das altas esferas da cultura e da política, como eventualmente ainda como muito elitizado, né, aquele lugar que você não vai de calça jeans. E eu acho que eventualmente isso já chegou antes na música sinfônica, até por conta também, né, se a gente fazer uma pseudo-sociologia da música daí, por um acréscimo muito grande de jovens, principalmente de jovens que vêm aí dessas comunidades carentes, jovens que vão aprender seus instrumentos musicais, principalmente na grande massa de igrejas evangélicas que tem no Brasil, e que, de uma forma muito natural, acabam indo para esse universo. Né? E ver que, enfim, isso pode ser uma música tão natural do cotidiano quanto aquilo que você ouve em qualquer rádio popular, aí, seja lá em que ponto do país. Agora, pastor, temos aqui uma última pergunta. Quem criou a música? O diabo, quando ele ainda era Lúcifer, ou Deus? É o seguinte, quando Deus criou Lúcifer, criou junto com ele a música. Quando o diabo ele pega, como ele era músico, porque ele foi criado junto com a música, quando ele vai criar uma música do que já existe, né, ele faz de acordo com as ideias dele. Ele é apenas um grande compositor, um grande músico. Com certeza é o maior músico da face da terra, é o diabo. Nelson Rubens. Então, não, eu concordo com isso. Eu queria... não sei se esse assunto estiver esgotado, gostaria de partir para outra questão. Pode partir. Faz de conta que a revista é sua. Que é o seguinte, uma coisa legal também no Recife, né, pelo que você falou, Chu, é esse negócio de você incluir a música contemporânea dentro de um programa, digamos, também tradicional da história da música. Né? Então, com os grandes mestres aí do romantismo, do classicismo, você ter uma obra
brasileira contemporânea. Que é o que acontece na Baquiana, que foi a orquestra que encomendou ela pro show, né? Exatamente. Você ouve um compositor brasileiro jovem, você vai ouvir Mozart depois, né? Quer dizer, para dizer, é a mesma coisa. Quer dizer, isso que é a questão mais saudável da história toda, né? Não é um freak, né? A gente deveria ter isso cada vez mais, inclusive com as orquestras que são as orquestras mais organizadas, que estão fazendo repertório regularmente com a própria USESP, né? E o contraponto a isso, ou melhor, o que a gente tinha até então, e que também tem o seu valor, mas é um pouco diferente, são os festivais de música nova. E eu tive no começo de outubro, no Rio de Janeiro, para assistir 2 dias da Bienal de Música Brasileira Contemporânea, que foi muito legal, mas que é um pouco isso, é um grande encontro só de música contemporânea. Então você só ouve aquele tipo de música, só encontra com aquele tipo de gente que gosta daquele tipo de música. Aquele tipo de gente. Público diferenciado? Um público diferenciado. Um público diferenciado. Querem me obrigar a ser do jeito que eles são, cheios de certezas e vivendo de ilusão. Mas eu não sou, nem quero ser igual a quem me diz que sendo igual eu posso ser feliz. Não, legal também, né? Mas das 2 vezes que eu fui, há 2 anos na anterior e nessa aqui, eu senti a mesma coisa. Eu acho que tem muita obra ali que tem que entrar para o repertório sinfônico das orquestras, porque muitas obras curtas de linguagens acessíveis, né? Eu acho até que... Não, na verdade as coisas são complementares, né, Nelson? Idealmente, seria bacana se as orquestras fizessem como faz time de futebol. Se não pudesse o regente mandasse seus olheiros para a Bienal, mandar o regente assistente, mandar o representante da comissão de música, o cara volta para a orquestra e fala, olha, eu ouvi isso, talvez na próxima temporada a gente pudesse programar, porque aí é bom a gente deixar claro que não é que a gente está querendo, de nenhum modo a gente quer diminuir o papel da Bienal, né? Pelo contrário. Ah, né? claro. E se não fosse isso, pelo amor de Deus. Né? Claro. As coisas elas se complementam de algum jeito, né? E foi muito legal, aliás, a Bienal. Os 2 concertos que eu assisti foram 2 concertos sinfônicos, um sinfônico de verdade, com grandes obras assim, o outro um sinfônico de câmara assim, mas também muito legal e com obras muito diferentes, mas eu devo dizer assim que no geral com uma tendência bem, como eu vou dizer, de uma escrita tradicional, digamos. Uma música... todo mundo afrouxando. Todo mundo dando para trás. Não sei se é isso, mas assim... distante daquelas experimentações da música de vanguarda que a gente normalmente associa com música contemporânea, né? O que eu não acho ruim, mas eu acho que a outra também é igualmente importante, digamos, né? Eu também não sei se foram nesses 2 dias que eu assisti que isso estava mais evidente mesmo. Como o próprio Ronaldo Miranda, Mário Ficarelli, Marlos Nobre, são músicas feitas hoje, né? Aliás, o critério da Bienal é isso, é música feita hoje, independente da tendência que ela esteja defendendo ali. Né? Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando tocam. João Luiz Sampaio. Só entrando numa coisa que o Nelson colocou, que eu acho que é interessante. Eu não estive na Bienal do Rio, não pude ir, mas eu pouco estive lá em Curitiba, né, na Bienal no Música Hoje, né, que é um festival criado por um grupo de compositores lá de Curitiba. Você curtiu, né? Eu curti muito e, enfim, eu já falei disso aqui. Falou, acho que contou um pouquinho. Mas acho que eu relembrei Ninguém isso. lembra. Eu relembrei isso só para colocar uma coisa para o Nelson. Que é claro que não de maneira alguma diminuir a importância desses eventos, de forma alguma, né? Mas eu acho que a sensação que eu tive muito lá eu ficar um pouco deprimido, assim, porque você vê um universo tão rico e lá, particularmente, o que mais me fascinou é o fato de ter correntes tão diferentes convivendo dentro de um pequeno grupo de compositores, né? Dentro daquele recorte, e compositores que já nascem com questões novas, que não são mais aquelas questões que pautaram a música brasileira na segunda metade do século XX, e que ainda pautam alguns compositores mais velhos que ainda trabalham, que compõem hoje.
Mas foi ver uma coisa tão estimulante, um universo tão rico de possibilidades, e ver que o risco dele ficar parado ali, dele ficar restrito àquilo, é muito grande. Quer dizer, por que esse universo tão fascinante não chega nas nossas orquestras? Né? Então, a angústia que dá é que esse discurso que está sendo elaborado não transborda o resto da sociedade. Exatamente. Né? Entendeu? Então, é claro que não é diminuir a importância que a Bienal tem, seja a Bienal, mas é a angústia de ver, puxa, onde é que estão? Por que num evento como esse, ou no Bienal, não tem ali um representante da OSESP para ouvir as óperas, um representante de outras orquestras? Mas você acha que se for no Sesc Pompeia, você vai achar o pessoal da OSESP ouvindo? Pois é, então acho que é isso que é o mais angustiante, porque eu acho que quando se fala, né, a música de vanguarda, a música contemporânea, ela já mudou tanto nos últimos anos e as pessoas se referem, usam esse estigma, né, assim, e nem sabem mais o que estão falando, né? Então, tem uma ideia congelada de vanguarda. Uma ideia congelada de vanguarda. E eu acho o triste é que as pessoas não têm direito a não gostar dessa música porque não têm acesso. Né? Exatamente. Então, e aí eu acho que é muito triste que a gente olhando hoje, no quadro que hoje as orquestras pintam, na sua maioria, claro, o Marlos começar em Recife tocando uma obra de um jovem compositor é muito bom, e outras iniciativas que existem. Eu penso que não há nenhum, nesse momento, se a gente olhar, não há nenhum prognóstico de que isso vai mudar tão cedo. E o que é mais curioso, João, é que quem teria estruturação, manda boi, OSESP, Municipal de São Paulo, as orquestras do Rio, que tem o lastro de um apoio estatal, do apoio governamental, para inclusive poder ousar, porque eles não necessariamente estão, aspas, pagando bilheteria, e é importante notar, os concertos não estão vazios, nesses que incluem música contemporânea, né? Então você vê que é uma pura questão na melhor das hipóteses, de desinformação, né? E na pior, de um cerceamento estético, daquilo que você recusa como música. Então é isto que, no fim das contas, que quem poderia fazer não faz. Essa é a questão, né? Bom, tanto maior o mérito da Baquiana Filarmônica, João Carlos Martins, né? E nesse ano Sinfônica do Recife. E ano que vem pintando, né? A Baquiana Filarmônica vai continuar essa política de encomenda. Né? Com outros compositores. Ou seja, então, quer dizer, a experiência aprovou, né? São Paulo merecia esse presente. Eu aplaudo de pé. Aparentemente, né? O público da Baquiana, né? O público não especializado, o pessoal lá do Migão do Faustão, né? Que vai ver lá o João Carlos Martins. Ninguém terminou nenhuma dessas peças vaiando as peças modernas. Pois é, eu tava lá, a sua não vaiaram. Né, eu fui ver as outras, ninguém se indignou e pediu o dinheiro de volta. E ali é um pessoal que vai pelo dinheiro, tá pagando ali. Né, então é interessante notar, porque no fim das contas o que mais sei lá, acho que espanta é a falta, não é de ousadia, não estamos falando de grande coisa não, gente. Né, mas é de uma ousadia mínima. Né, de fazer uma coisa que é simples. Sem custo, quase. Né? Nós estamos, então, diagnosticando uma situação paradoxal. A gente vê um desenvolvimento da vida musical do lado da performance, a gente vê um fechamento de mentalidades na hora de programar. Então, a gente vê as orquestras se organizando, se disseminando, porém, se recusando a olhar, não é nem para frente, olhar para o lado, né? Querendo só dirigir com o olho no espelho retrovisor. Costuma dar umas tombadas meio feias quando você faz isso. Ótima metáfora. É isso aí. Mas deu 24 mesmo, tudo, porque o Boss começa a gravar muito antes. Não, mas aí no caso eu acho que eu não gravei muito. Não, hoje a gente foi. Não, mas teve uma enrolaçãozinha. Deve dar uns 21 minutos. Bom, também. 10 minutos? Quanto mais curto, melhor. Também. Ninguém ouve música contemporânea, ninguém vai ouvir bate-papo sobre música contemporânea. Não pode publicar que é podcast de música contemporânea. Não, tem que dizer que é sobre o João Carlos Martins. As pessoas ouvem sobre o João Carlos Martins mais claro. Ai, meu Deus. Que velho. Aquela foi boa. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze.
Realização: Revista Concerto Clássicos Editorial.